Os pisos de mármore da sede da Pereira Indústrias brilhavam enquanto Ricardo Pereira atravessava o saguão. Todos o conheciam como o implacável CEO que havia transformado a pequena empresa de seu pai em um império de bilhões de dólares. Aos 45 anos, Ricardo tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas hoje ele queria outra coisa: vingança. Envie o convite para este endereço, Ricardo disse à sua assistente, entregando-lhe um envelope dourado. Um sorriso malicioso se formou em seu rosto, enquanto ele pensava em Jasmine Silva, a mulher que lhe havia partido o coração 20 anos atrás. Lívia, sua assistente, olhou para o envelope com confusão. Senhor, não é sua ex-namorada da faculdade? A que o senhor me pediu para nunca mencionar? Os tempos mudam, Lívia. Eu quero ela no meu casamento. Certifique-se de que ela receba o convite entregue pessoalmente. Ricardo afrouxou sua gravata de seda italiana enquanto caminhava para seu escritório. As janelas do chão ao teto mostravam o horizonte de São Paulo que ele praticamente possuía. Ele se sentou em sua cadeira de couro e pegou uma foto emoldurada de sua mesa. Ele e Vitória, sua futura esposa, em sua festa de noivado. Vitória era de família tradicionalmente abastada, assim como ele. Ela era perfeita para sua imagem, perfeita para seu círculo social, perfeita para tudo o que ele havia construído. Mas 20 anos atrás, as coisas eram diferentes. Ricardo havia sido um jovem estudante de administração, apaixonado por Jasmine Silva, uma estudante bolsista de artes. Eles eram de mundos diferentes. Ele era do rico Alphaville, ela da Vila Prudente. Sua família odiava que ele estivesse namorando uma garota negra da periferia, mas Ricardo não se importava. Ele estava pronto para abrir mão de tudo por ela, até ela o deixar. Senhor Pereira, sua noiva está aqui. A voz de Lívia veio pelo interfone. Vitória entrou no escritório, seus sapatos de grife estalando no chão. Ela era tudo o que Jasmine não era. Loira, sofisticada e, mais importante, do círculo social deles. Querido, a organizadora de casamentos precisa da aprovação final na lista de convidados. Ricardo a puxou para perto e beijou sua bochecha. Eu acabei de adicionar mais um nome, uma velha amiga da faculdade. Ah, alguém que eu conheço? Não, mas todos a conhecerão em breve. Ricardo não conseguiu deixar de sorrir, pensando em seu plano. Ele havia passado anos construindo seu império, tornando-se um dos homens mais poderosos de São Paulo. Agora, ele queria que Jasmine visse exatamente o que ela havia deixado para trás. Do outro lado da cidade, em uma modesta galeria de arte, no coração da Vila Madalena, Jasmine Silva estava ensinando a um grupo de crianças sobre cores e criatividade. Aos 43 anos, ela havia construído uma vida da qual tinha orgulho. Sua galeria não era enorme, mas era respeitada na comunidade. E seus programas de arte para crianças carentes estavam fazendo uma diferença real. Senhorita Silva, alguém deixou isso para a senhora. Seu assistente Marcelo chamou, segurando um envelope dourado. Jasmine o abriu e sentiu seu coração parar. Era um convite para o casamento de Ricardo Pereira. O mesmo Ricardo que certa vez havia prometido amá-la para sempre, o mesmo Ricardo cuja família havia tentado comprá-la para que ela o deixasse. O mesmo Ricardo que ela havia deixado para protegê-lo de perder tudo. A senhora está bem? Marcelo perguntou, percebendo suas mãos tremendo. Estou bem, ela disse, mas não estava. O convite trouxe de volta memórias que ela havia enterrado profundamente. Seus encontros secretos na biblioteca da universidade, os planos que haviam feito, os sonhos que haviam compartilhado, e a ameaça que seu pai havia feito que a forçou a ir embora. Naquela noite, Jasmine estava sentada em seu pequeno apartamento acima da galeria, olhando para o convite. Ela sabia por que Ricardo havia enviado, para se exibir, para provar que ele havia tido sucesso sem ela. O menino que ela havia amado havia se tornado exatamente o que seu pai queria, frio, calculista e cruel. Seu telefone tocou, exibindo um número que ela não via há anos. Alô? Jasmine, sou Jaime Chen. Seu coração pulou uma batida. Jaime Chen, o antigo melhor amigo de Ricardo e agora seu maior rival de negócios. O homem que havia tentado alertá-la sobre a família de Ricardo todos aqueles anos atrás. Jaime, como você...
Eu ouvi dizer que Ricardo a convidou para o casamento dele. Precisamos conversar. Jasmine olhou para o convite novamente. Sim, acho que precisamos. Enquanto desligava o telefone, Jasmine sentiu algo que não sentia há anos. Uma faísca de desafio. Ricardo queria humilhá-la? Bem, dois podem jogar esse jogo. Ela pegou seu telefone novamente e ligou para Jaime de volta. Vamos nos encontrar amanhã, ela disse. Tenho uma ideia. Em seu escritório, na cobertura do edifício Itália, Ricardo estava olhando fotos antigas em seu computador. Fotos dele e Jasmine da faculdade. Fotos que ele deveria ter apagado anos atrás. Mas não conseguia se dar ao trabalho de fazer isso. Seu dedo traçava o sorriso dela na tela. Senhor, Lívia interrompeu pelo interfone. O convite foi entregue. Ricardo fechou as fotos e sorriu. Perfeito. Tudo está indo de acordo com o plano. Mas os planos têm um jeito de dar errado. E Ricardo Pereira estava prestes a aprender que alguns jogos são perigosos de se jogar. Enquanto a noite paulistana se instalava sobre a cidade, 3 pessoas ficaram acordadas. Um milionário amargurado, planejando vingança, uma artista lembrando feridas antigas e um empresário vendo uma oportunidade de corrigir velhos erros. O palco estava montado para um casamento que abalaria a alta sociedade paulistana até a sua raiz. E em algum lugar da cidade, um convite dourado estava sobre uma mesa. Sua escrita elegante prometendo uma celebração de amor, mas contendo as sementes de algo muito mais explosivo. Na manhã seguinte, Jasmine entrou no luxuoso saguão do Fasano. Seu vestido preto simples parecia fora de lugar entre as roupas de grife dos outros convidados, mas ela manteve a cabeça erguida. 20 anos atrás, ela teria se sentido intimidada. Não mais. Jaime Chen estava esperando por ela em uma mesa de canto no restaurante. Aos 45 anos, ele havia envelhecido bem, seu sucesso visível em sua postura confiante e terno caro. Ele se levantou quando a viu, e seu sorriso caloroso trouxe de volta memórias de tempos mais fáceis. A senhora não mudou nada, Jaime disse, puxando uma cadeira para ela. E você ainda é um mentiroso terrível. Jasmine riu, mas seus olhos o estudavam cuidadosamente. Por que você realmente me ligou, Jaime? Um garçom trouxe café para eles, e Jaime esperou até que estivessem sozinhos novamente. Ricardo tem tentado assumir minha empresa no último ano. Ele já comprou 3 dos meus membros do conselho. E o que isso tem a ver comigo? Tudo. Jaime inclinou-se para a frente. A senhora é a única pessoa que já teve poder real sobre ele. A única que poderia fazê-lo perder o controle. Jasmine mexeu seu café, memórias inundando-a. Isso foi há muito tempo. Éramos pessoas diferentes naquela época. Éramos. Jaime tirou seu telefone e mostrou a ela uma reportagem. Ricardo tem destruído todos os negócios que não querem ser vendidos a ele. Ele não é apenas implacável, ele é cruel. O menino que conhecemos na faculdade, ele se foi. Jasmine se lembrou daquele menino. O Ricardo que costumava trazer café para ela durante suas sessões de estudo noturnas, que sonhava em usar o dinheiro de sua família para ajudar as pessoas. Seu pai finalmente conseguiu o que queria. A senhora nunca me disse por que realmente o deixou, Jaime disse suavemente. As mãos de Jasmine se apertaram em torno de sua xícara de café. Seu pai veio me ver na noite antes de eu ir embora. Disse que faria com que Ricardo perdesse tudo. Sua herança, seu futuro na empresa, tudo, se eu ficasse com ele. Ele tinha provas de que Ricardo havia me ajudado a pagar as contas médicas de minha mãe com dinheiro da empresa. O quê? O choque de Jaime foi genuíno. Ricardo nunca me contou sobre sua mãe. Ela estava morrendo. Não podíamos pagar os tratamentos. Ricardo encontrou uma maneira de classificar os pagamentos como despesas comerciais. Jasmine piscou para conter as lágrimas. Se isso tivesse vazado, ele teria sido preso por fraude. Seu pai sabia disso. Ele me deu uma escolha: deixar Ricardo ou vê-lo ir para a prisão. Jaime se recostou, a compreensão surgindo em seu rosto. Então a senhora o deixou para protegê-lo, e agora ele a convidou para o casamento dele para machucá-la. O karma. É engraçado assim. Jasmine tentou sorrir, mas não chegou aos seus olhos. Venha ao casamento comigo, Jaime disse de repente. O quê? Pense nisso.
Ricardo a convidou para se exibir, para provar que está melhor sem a senhora. Em vez disso, apareça no braço de seu maior rival de negócios. Mostre a ele que a senhora não é mais a mesma garota que ele pode machucar. Jasmine começou a balançar a cabeça, mas Jaime não havia terminado. E enquanto estivermos lá, podemos conversar com alguns de seus investidores. Pessoas que não estão felizes com o quão cruel ele se tornou. Pessoas que podem estar interessadas em saber que existe uma alternativa. Você quer me usar para ajudar a derrubar a empresa dele? Eu quero pará-lo antes que ele destrua mais vidas. Jaime estendeu a mão pela mesa e pegou a dela. E eu quero ajudá-la a mostrar a ele que ele não a quebrou. Do outro lado da cidade, Vitória estava tendo sua última prova de vestido de noiva no ateliê Marie Lafayette, o mais exclusivo ateliê de São Paulo. Sua mãe e 3 madrinhas estavam babando sobre o vestido de alta costura, mas a mente de Vitória estava em outro lugar. Querida, você parece distraída, disse sua mãe, ajustando o véu. Ricardo adicionou alguém à lista de convidados. Uma ex-namorada da faculdade. As sobrancelhas perfeitamente cuidadas de sua mãe se ergueram. A garota negra? Jasmine alguma. Coisa? Vitória girou. Você sabe sobre ela? Todo mundo em nosso círculo conhece essa história, querida. A pequena rebelião de Ricardo antes de ele voltar aos sentidos. Seu pai teve que intervir e acabar com isso. Vitória olhou para seu reflexo no espelho. O vestido custava mais do que os carros da maioria das pessoas, mas de repente ele se sentia sufocante. Por que ele a convidaria para nosso casamento? Para se exibir, é claro. Sua mãe sorriu friamente. Para provar que ele fez a escolha certa. Mas Vitória não tinha tanta certeza. Ela havia visto Ricardo olhando fotos antigas tarde da noite, quando ele pensava que ela estava dormindo. Ela o havia ouvido dizer o nome de Jasmine em seu sono mais de uma vez. De volta ao seu escritório, Ricardo estava em uma reunião do conselho quando sua assistente lhe entregou um bilhete. Ele leu e seu rosto escureceu. Reunião encerrada. Ele interrompeu, esperando que todos saíssem antes de ler o bilhete novamente. Senhor, Lívia disse hesitantemente, nossas fontes confirmam que a senhora Tiruerita Silva tomou café da manhã com Jaime Chen esta manhã no Fazano. Ricardo amassou o bilhete em seu punho. Jaime Chen, seu antigo melhor amigo, agora seu maior rival. O homem que havia tentado alertar Jasmine sobre a família de Ricardo todos aqueles anos atrás. Pegue tudo o que você puder encontrar sobre a vida de Jasmine nos últimos 20 anos, ele ordenou. Tudo. Senhor, isso é realmente necessário? Ricardo se virou para a janela, seu reflexo mostrando um rosto distorcido de emoção. Ela me deixou sem dizer uma palavra, Lívia. Deixe-me apodrecer no inferno pensando que não era bom o suficiente. E agora ela está se encontrando com Jaime? Não, não é assim que minha vingança deveria acontecer. Lívia havia trabalhado para Ricardo tempo suficiente para reconhecer o brilho perigoso em seus olhos. O que o senhor vai fazer? O que for preciso. Ricardo pegou seu telefone e discou um número que ele não usava há anos. Pai, precisamos conversar sobre Jasmine Silva. Em seu pequeno apartamento naquela noite, Jasmine olhou para seu telefone. Uma mensagem de texto de Jaime. Jantar amanhã. Precisamos planejar nossa grande entrada. Ela pensou em Ricardo, em seu pai, em toda a dor e os segredos do passado. Então ela pensou nas crianças em sua galeria, sobre a diferença que ela havia feito em suas vidas apesar de tudo. Sim, ela respondeu. Está na hora. O horizonte de São Paulo brilhava do lado de fora de sua janela, a mesma vista que ela havia pintado tantas vezes ao longo dos anos. Mas hoje à noite parecia diferente. Hoje à noite parecia um campo de batalha, e em 3 partes diferentes da cidade, 3 pessoas tomaram decisões que mudariam tudo. Ricardo pediu favores antigos para desenterrar a sujeira sobre Jasmine. Jaime começou a fazer ligações para os investidores insatisfeitos de Ricardo. E Jasmine abriu seu armário e tirou uma pequena caixa que ela havia mantido escondida por 20 anos. Dentro, havia uma carta que ela nunca havia enviado, explicando tudo para Ricardo. E embaixo dela, um pendrive contendo provas do que seu pai realmente havia feito todos aqueles anos atrás. O casamento era daqui a 3 semanas,
E o drama real estava apenas começando. Vitória estava sentada em seu roupão de spa de luxo, fazendo as unhas no Secamura, o mais exclusivo salão de São Paulo. Mas sua tarde perfeita estava prestes a ser arruinada. Sua melhor amiga Susana entrou correndo, agitando seu telefone como se contivesse notícias urgentes. Você viu isso? Susana empurrou o telefone na cara de Vitória. Na tela, havia uma foto de Jasmine e Jaime Chen jantando em um restaurante chique. O estômago de Vitória caiu. A mulher na foto era linda, com pele escura lisa e cabelo natural penteado elegantemente. Ela se portava com uma graça que nenhum dinheiro poderia comprar. Essa era a ex-namorada de Ricardo. Eles foram vistos juntos 3 vezes esta semana, disse Susana rolando mais fotos. Todo mundo está falando sobre isso. Jaime Chen é o maior rival de negócios de Ricardo, e agora ele está namorando a ex de Ricardo? Vitória afastou as mãos da manicure. Me dê meu telefone. Ela discou o número de Ricardo, mas foi direto para a caixa postal. Ele tinha estado distante ultimamente, passando cada vez mais tempo no escritório. Agora ela sabia por quê. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo estava sentado no escritório de seu pai. O cômodo não havia mudado em 20 anos. As mesmas cadeiras de couro, a mesma escrivaninha de carvalho, o mesmo cheiro de charutos caros e o mesmo olhar frio nos olhos de Roberto Pereira. Você está jogando um jogo perigoso, filho, disse Roberto, servindo-se de um uísque. Convidar aquela garota para seu casamento? Em que você estava pensando? Eu queria que ela visse o que ela deixou para trás, Ricardo rosnou. Mas agora ela está com Jaime Chen. Eles estão planejando algo. Roberto deu um longo gole em sua bebida. Talvez seja a hora de eu lhe contar toda a verdade sobre por que ela o deixou. A cabeça de Ricardo se levantou. O que você quer dizer? Você era jovem, tolo, usando dinheiro da empresa para pagar as contas médicas dela. Você realmente pensou que eu não descobriria. A cor esvaiu-se do rosto de Ricardo. Como você... Eu sabia de tudo. Assim como sabia que ela ia deixá-lo naquela noite. O sorriso de Roberto era frio. Porque eu fiz a ela uma oferta que ela não poderia recusar. Ricardo se levantou tão rápido que sua cadeira caiu para trás. O que você fez? O que eu tinha que fazer para proteger esta família? Eu dei a ela uma escolha. Deixá-lo ou vê-lo ir para a prisão por fraude. Ela escolheu protegê-lo. Roberto deu de ombros. Ela o amava o suficiente para ir embora. Não é comovente? O mundo de Ricardo girou. 20 anos de raiva. 20 anos pensando que ela o havia abandonado porque ele não era bom o suficiente. Tudo uma mentira. Você destruiu minha vida, ele sussurrou. Eu salvei sua vida, Roberto corrigiu. Olhe para você agora, CEO de uma empresa de bilhões de dólares. Prestes a se casar com uma das melhores famílias de São Paulo. Você deveria me agradecer. Ricardo saiu da casa, sua mente correndo. Em seu carro, ele tirou seu telefone e olhou para as fotos que seus investigadores haviam reunido da vida de Jasmine. Fotos dela ensinando arte para crianças carentes, abrindo sua galeria, ganhando prêmios de serviço comunitário. Ela havia construído uma vida linda, apesar de tudo. Apesar dele. Em sua galeria, Jasmine estava fechando para a noite quando Jaime chegou com jantar para a viagem. Seu plano está funcionando, disse ele, colocando a comida em sua mesa. Ricardo tem sido distraído nas reuniões do conselho, cometendo erros. Seus investidores estão começando a perceber. Jasmine mexeu na comida. Eu vi Vitória hoje, no supermercado. Ela fingiu não me ver, mas eu pude sentir ela me observando. Você está tendo dúvidas? Não. Jasmine tirou o pendrive que ela havia lhe mostrado na semana anterior. Mas isso não é apenas sobre Ricardo mais. A corrupção de seu pai vai mais fundo do que pensamos. Não. Jasmine pegou o pendrive que lhe mostrara na semana anterior. Mas isso não se trata apenas de Ricardo. A corrupção do pai dele vai muito mais fundo do que imaginamos. E os documentos no pendrive. Isso é explosivo. Fraude financeira, sonegação de impostos, subornos a funcionários públicos. Quanto tempo você tem isso? 20 anos. Guardei como seguro, caso Roberto Pereira tentasse machucar Ricardo. Nunca pensei... Ela deixou a frase incompleta.
Nunca. Pensou o quê? Nunca pensei que usaria isso para machucar Ricardo. A campainha da porta tocou e ambas olharam para cima. Vitória estava ali, ainda em seu roupão de spa, com rímel escorrendo pelo rosto. Precisamos conversar, disse ela a Jasmine. Sobre Ricardo. Jaime começou a se levantar, mas Jasmine fez um gesto para que ele se sentasse. Tudo bem, podemos usar meu escritório. As duas mulheres entraram na pequena sala repleta de pinturas. Vitória olhou em volta, seus olhos pousando em um retrato que a fez ofegar. Era Ricardo, 20 anos mais jovem, rindo de algo fora da tela. Você ainda o pinta, disse Vitória suavemente. Algumas feridas nunca cicatrizam. Jasmine sentou-se. O que você quer saber? Ele te amava de verdade. Os olhos de Jasmine se encheram de lágrimas. Sim, e eu o amava. Mas o amor nem sempre é suficiente. Vitória afundou-se em uma cadeira. Ele diz seu nome enquanto dorme. Você sabia? Ele acha que eu não ouço, mas ouço. Do lado de fora do escritório, Jaime estava fazendo ligações. Os investidores de Ricardo estavam ficando nervosos. O drama do casamento estava afetando o preço das ações. Tudo estava se encaixando, mas na sede da Pereira Indústrias, Ricardo estava juntando as peças do seu próprio quebra-cabeça. A confissão de seu pai havia mudado tudo. Ele abriu uma antiga conta de e-mail que não usava há anos e começou a digitar: Jasmine, sei a verdade sobre o que meu pai fez, sobre por que você foi embora. Precisamos conversar. R. Seu dedo pairou sobre o botão de enviar. Em seu bolso, seu telefone vibrou com uma mensagem de Vitória. Onde você está? Precisamos conversar sobre o casamento. O sol se punha sobre São Paulo, lançando longas sombras através das torres de vidro. Em uma pequena galeria de arte, duas mulheres compartilhavam verdades dolorosas. Em um escritório corporativo, um homem questionava tudo sobre o que havia construído sua vida. E em algum lugar entre eles, segredos de 20 anos estavam prestes a explodir. O casamento estava a 2 semanas de distância, e nada seria mais o mesmo. Vitória ficou sentada em seu carro do lado de fora da galeria de Jasmine por um longo tempo após a conversa delas. Seu mundo perfeito estava desmoronando, e a pior parte era que ela nem conseguia odiar Jasmine. A mulher não lhe mostrara nada além de bondade, mesmo ao falar sobre o homem que ambas amavam. Seu telefone vibrou. Outra mensagem de Ricardo, perguntando onde ela estava. Ela desligou o telefone e começou a dirigir, sem saber para onde estava indo, até que se viu na casa de sua mãe. Vitória! Sua mãe abriu a porta surpresa. O que houve, querida? Tudo. Vitória desabou no sofá caro. Ricardo ainda está apaixonado por ela, pela Jasmine. O rosto de sua mãe endureceu. Não seja ridícula. Ricardo Pereira sabe exatamente o que quer e não é alguma professora de arte da periferia. Você não entende. Eu os vi juntos em fotos antigas dele. A maneira como ele a olhava. Vitória enxugou os olhos. Ele nunca me olhou assim. Ouça-me com muita atenção. Sua mãe sentou-se, pegando as mãos de Vitória. O casamento é daqui a 2 semanas. Metade da elite de São Paulo estará lá. Este não é o momento para dúvidas. Mas e se eu estiver cometendo um erro? O único erro seria jogar fora tudo o que conquistamos por causa de algumas fotos antigas. O aperto de sua mãe se intensificou. Lembre-se de quem você é, uma Hamilton. Nós não desistimos do que é nosso. Enquanto isso, Jaime Chen estava reunindo-se com seus advogados. Os documentos do pendrive de Jasmine estavam espalhados pela mesa de conferência. Isso é suficiente para destruir a Pereira Indústrias, disse seu advogado. Fraude fiscal, desvio de fundos, subornos. Roberto Pereira poderia ir para a prisão. E Ricardo? Perguntou Jaime. Algumas dessas transações aconteceram depois que ele se tornou CEO. Ele também não está limpo. Jaime pensou em Jasmine, na dor em seus olhos quando ela falou sobre Ricardo. Espere antes de entrar com qualquer processo. Precisamos calcular o momento perfeito. Do outro lado da cidade, Ricardo estava sentado em seu escritório, olhando para o e-mail que ainda não havia enviado a Jasmine.
A confissão de seu pai havia mudado tudo, mas havia mais na história. Ele pegou seu telefone e discou um número. Detetive Souza? Preciso que investigue algo de 20 anos atrás. As negociações do meu pai com o Hospital Albert Einstein. O detetive estava na folha de pagamento de Ricardo há anos. Os pagamentos da ala de oncologia? Sim. Quero saber exatamente o que aconteceu com a mãe de Jasmine Silva. Vai levar tempo. Você tem 24 horas. Ricardo desligou e abriu a gaveta de sua mesa. Dentro havia um velho esboço que Jasmine havia feito dele na faculdade. Ele o guardara todos esses anos, escondido como os sentimentos que não conseguia deixar ir. Em sua galeria, Jasmine estava dando sua aula noturna de arte quando um rosto familiar apareceu na porta. Lívia, a assistente de Ricardo. Senhorita Silva, o Sr. Pereira gostaria de se encontrar com a senhora. As crianças olharam para cima de suas pinturas curiosas sobre a elegante mulher em traje social. Estou no meio de uma aula, disse Jasmine. Ele disse que é sobre os registros hospitalares de sua mãe. A mão de Jasmine tremeu, espirrando tinta em seu avental. Marcelo, ela chamou seu assistente, você pode assumir a aula? No carro, Lívia ficou quieta enquanto levava Jasmine para a Pereira Indústrias. O edifício parecia tocar o céu, todo em vidro, aço e poder. Ele é diferente quando fala sobre você, disse Lívia de repente. Mais suave de alguma forma, Jasmine não respondeu. A viagem de elevador para o último andar pareceu infinita. Quando as portas se abriram, Ricardo estava lá, parecendo mais inseguro do que ela jamais o vira. Obrigado por vir, disse ele suavemente. Você descobriu algo sobre minha mãe? Sim. Ele a conduziu para seu escritório. Meu pai não apenas ameaçou expor o dinheiro que usei para o tratamento dela. Ele se certificou de que ela fosse transferida para um hospital diferente, longe dos médicos que estavam a ajudando. Jasmine sentiu os joelhos fraquejarem. O quê? Ele queria ter certeza de que eu não poderia continuar a ajudá-la, mesmo depois que você foi embora. A voz de Ricardo rachou. Jasmine, sinto muito. Eu não sabia. Ela afundou-se em uma cadeira, 20 anos de dor, a atingindo de uma só vez. Ela morreu sozinha, em um hospital do outro lado da cidade. Eu nem podia me dar ao luxo de ficar com ela porque eu tinha que trabalhar. Ricardo ajoelhou-se na frente de sua cadeira. Eu só descobri agora. Meu pai, ele tem controlado tudo. Todos por tanto tempo. Mas vou consertar isso. Como? Jasmine o olhou através das lágrimas. Você não pode trazê-la de volta. Não, mas eu posso fazê-lo pagar. Ricardo tirou um dossiê. Eu tenho reunido provas, não apenas sobre o que ele fez com sua mãe, mas tudo, os subornos, a fraude, tudo. Jaime também tem provas, admitiu Jasmine. Aquele pendrive que guardei todos esses anos. Eu sei. Ricardo sorriu tristemente. Você sempre foi mais esperta do que eu, mais preparada. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso de 20 anos entre eles. Por que você realmente me convidou para seu casamento? Jasmine finalmente perguntou. Porque sou um tolo. Ricardo levantou-se e foi até a janela. Eu pensei que queria vingança, mas vendo você novamente, aprendendo a verdade, eu não sei mais o que quero. Isso não é justo com Vitória. Não, não é. Ele se voltou para ela. Assim como não foi justo o que meu pai nos fez. O sol estava se pondo, lançando um brilho alaranjado pelas janelas do escritório. Ao longe, os sinos da igreja badalavam. Eu deveria ir. Jasmine levantou-se. Meus alunos estarão se perguntando onde estou. Espere. Ricardo segurou sua mão. Venha jantar amanhã à noite, você, eu e Vitória. Precisamos conversar sobre o que acontece a seguir. Ricardo, por favor, não mais segredos. Não mais jogos, apenas a verdade. Quando Jasmine deixou o prédio, seu telefone vibrou com uma mensagem de Jaime. Os advogados estão prontos. Diga a palavra e podemos entrar com tudo amanhã. Ela olhou para o prédio imponente, pensando no rosto de Ricardo, quando ele falou sobre a traição de seu pai, sobre as lágrimas de Vitória na galeria, sobre 20 anos de dor e mentiras. Ainda não. Ela respondeu por mensagem. Há algo que preciso fazer primeiro.
Em seu escritório, Ricardo finalmente enviou o e-mail que havia escrito anteriormente. Então ele ligou para Vitória. Precisamos conversar, disse ele. Sobre tudo. O casamento estava a 10 dias de distância e a verdade estava finalmente vindo à tona. Mas a verdade, como o amor, pode ser algo perigoso. E no mundo de poder e privilégio de São Paulo, coisas perigosas tinham um jeito de machucar as pessoas. A sala de jantar privativa do Leblon estava silenciosa, exceto pelo suave tilintar de talheres. Ricardo estava sentado à cabeceira da mesa, Vitória à sua direita, Jasmine à sua esquerda. Ninguém havia tocado em sua comida, então Vitória quebrou o silêncio, sua voz firme apesar das mãos trêmulas. Vocês dois estavam apaixonados. Sim, Ricardo e Jasmine disseram ao mesmo tempo, e então desviaram o olhar um do outro. E seu pai os separou? Vitória se voltou para Ricardo. O mesmo homem que tem pressionado para nosso casamento? Ricardo assentiu. Ele ameaçou me prender por usar dinheiro da empresa para ajudar a mãe de Jasmine. Mas não foi só isso. Ele se certificou de que a mãe dela não pudesse receber tratamento adequado. Vitória ofegou. Ele deixou ela morrer? Ele se certificou de que ela morresse sozinha, disse Jasmine em voz baixa. Para me punir por amar o filho dele. O garçom veio para encher seus copos d'água, e todos se sentaram em um silêncio desconfortável até que ele saiu. Eu queria vingança, admitiu Ricardo. É por isso que eu a convidei para o casamento, Jasmine. Eu estava com raiva, amargurado. Achei que você me tinha deixado porque eu não era bom o suficiente. E agora? A voz de Vitória era quase um sussurro. Agora eu sei a verdade, e eu não posso me casar com você enquanto vivo uma mentira. Ricardo alcançou a mão de Vitória. Você merece algo melhor do que isso. Vitória afastou a mão. Você sabe o que isso vai fazer para minha família, para a sua. O casamento é em 9 dias, eu sei. Ricardo parecia cansado, mais velho de alguma forma. Mas eu não posso continuar fingindo. Fingindo o quê? A voz de Vitória se elevou. Que você não a ama mais. O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Vitória levantou-se, sua cadeira rangendo alto contra o chão. Minha mãe estava certa em uma coisa, disse ela pegando sua bolsa. Os Pereira destroem tudo o que tocam. Ela saiu furiosa, deixando Ricardo e Jasmine sozinhos. Isso poderia ter sido melhor. Ricardo suspirou. O que você esperava? Jasmine perguntou. Você acabou de quebrar o coração dela na frente da mulher que você realmente ama. Eu amo? Ricardo olhou para ela intensamente. Ainda amo você? Antes que ela pudesse responder, ambos os telefones vibraram. Alertas de notícias urgentes. O rosto de Ricardo ficou pálido ao ler a manchete. Pereira Indústrias. Sobe investigação federal por fraude. Jaime, sussurrou Jasmine. Ele deve ter apresentado as provas. Não, Ricardo mostrou seu telefone. Isso veio de dentro da Pereira Indústrias. Alguém vazou tudo para a imprensa. Seu telefone tocou. Seu pai. Tenho que atender. Ele se afastou da mesa, deixando Jasmine sozinha com seus pensamentos. Seu telefone estava inundado de mensagens de Jaime. Não fui eu, dizia sua mensagem. Alguém nos superou. No escritório de seu pai, Roberto Pereira estava destruindo documentos quando Ricardo irrompeu. Você acabou, disse Ricardo friamente. Eu encontrei tudo, a fraude, os subornos, o que você fez com a mãe de Jasmine. Você, tolo, rosnou Roberto. Tudo o que eu fiz foi para proteger esta família. Para protegê-lo. Não, tudo o que você fez foi para me controlar. Mas acabou. Roberto tirou uma arma da gaveta de sua mesa. Nada acabou. Eu construí este império. Não vou deixar você destruí-lo. Baixe a arma, pai. A voz de Ricardo estava firme. O FBI já está a caminho. Você a escolheu em vez de sua própria família? A mão de Roberto tremia. Aquela garota da periferia? Eu escolhi a verdade. Ricardo deu um passo à frente. Pela primeira vez em 20 anos, eu escolhi a verdade. Som de sirenes encheu o ar. Roberto olhou para a arma em sua mão, depois para seu filho. Sinto muito, sussurrou ele, antes de virar a arma contra si mesmo. Pai, não. Ricardo se lançou para frente, mas era tarde demais.
Em sua galeria, Jasmine estava andando de um lado para o outro quando Jaime entrou correndo. Você viu as notícias? Ele perguntou sem fôlego. Roberto Pereira se matou. Ricardo está no seu hospital. Jasmine pegou suas chaves. Tenho que ir até ele. Espere. Jaime agarrou seu braço. Pense no que isso significa. Com seu pai morto e a empresa sob investigação, Ricardo é vulnerável. Podemos pegar tudo. É tudo o que você se importa. Jasmine se afastou. Poder, dinheiro e as pessoas que estão sendo machucadas. Pessoas como você. O rosto de Jaime endureceu. Não me diga que você esqueceu como os Pereira a trataram. Não, eu não esqueci. Mas eu não sou como eles. Eu não vou destruir alguém só porque posso. Ela deixou Jaime parado na galeria, cercado por suas pinturas. 20 anos de dor e amor capturados na tela. No Hospital Albert Einstein, Vitória encontrou Ricardo sentado sozinho na sala de espera. Eu ouvi falar sobre seu pai, disse ela suavemente. Sinto muito. Ricardo olhou para cima, os olhos vermelhos. Ele ia me atirar. O próprio filho. Vitória sentou-se ao lado dele, pegando sua mão. Os repórteres estão lá fora. Eles querem saber sobre o casamento. Diga a verdade a eles. Ricardo apertou sua mão. Toda a verdade. Até sobre Jasmine? Principalmente sobre Jasmine. As portas do pronto-socorro se abriram e Jasmine entrou. Ela parou quando viu Ricardo e Vitória de mãos dadas. Eu deveria ir. Ela começou a se virar. Não, Vitória levantou-se. Você deve ficar, ele precisa de você. Ela foi embora, seus sapatos de grife clicando no chão do hospital, deixando Ricardo e Jasmine sozinhos novamente. Eu nunca parei de te amar, disse Ricardo em voz baixa. Mesmo quando eu te odiava, eu te amava. Jasmine sentou-se ao lado dele. Seu mundo inteiro está desmoronando. Talvez precise. Ele se virou para olhar para ela. Talvez todos nós precisemos desmoronar antes de podermos nos tornar quem deveríamos ser. Do lado de fora do hospital, repórteres clamavam por uma história. Lá dentro, duas pessoas que tinham amado, perdido e se encontrado novamente, sentavam-se em silêncio, de mãos dadas enquanto a noite se aprofundava. O casamento estava a 8 dias de distância. Mas às vezes o fim de um sonho é o começo de outro. E às vezes a verdade, não importa quão dolorosa, liberta a todos. As manchetes da manhã gritavam nos jornais de São Paulo: Herdeiro Pereira cancela um casamento de alta sociedade em meio a escândalo da empresa. E CEO da Pereira Indústrias renuncia após suicídio do pai. A cidade fervilhava de fofocas, mas dentro de seu apartamento, Vitória finalmente estava em paz. O que você está fazendo? Sua mãe gritou ao telefone. Estou contando toda a história para a Veja São Paulo, disse Vitória calmamente, olhando para a repórter sentada em sua frente. Sobre Ricardo, sobre Jasmine, sobre tudo. Você enlouqueceu? Pense em nossa reputação. É tudo o que você sempre se importou, não é? A voz de Vitória rachou. Bem, eu parei de me importar com aparências. Ela desligou e se voltou para a repórter. Por onde devemos começar? Do começo, disse a repórter ligando seu gravador. Conte-me sobre o dia em que você soube pela primeira vez sobre Jasmine Silva. Enquanto isso, na Pereira Indústrias, o conselho de administração estava em caos. Ricardo sentou-se em silêncio enquanto eles discutiam sobre o futuro da empresa. Precisamos nos distanciar do escândalo, insistiu um diretor. Ricardo, você tem que renunciar. Não, a voz de Ricardo cortou o barulho. Eu não estou fugindo. Vamos enfrentar isso de frente. Precisamos nos distanciar do escândalo, insistiu um diretor. Ricardo, você tem que renunciar. Não, a voz de Ricardo cortou o barulho. Eu não estou fugindo. Vamos enfrentar isso de frente. Vamos expor tudo nós mesmos, usando o plano que meu pai estabeleceu. Você vai destruir a empresa. Não, Ricardo levantou-se. Nós vamos reconstruí-la, da maneira certa desta vez. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Jasmine. Ligue na TV Globo agora. A televisão da sala de reuniões piscou, mostrando a entrevista de Vitória. Ela estava composta, elegante e completamente honesta. Ricardo Pereira não apenas cancelou nosso casamento, ela estava dizendo.
Ele escolheu a verdade em detrimento do poder, o amor em detrimento do dinheiro. E eu o respeito por isso. A repórter inclinou-se para a frente. E quanto a Jasmine Silva? Ela é a mulher que ele nunca deixou de amar. Vitória sorriu tristemente. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é admitir que está no caminho do verdadeiro amor. Em sua aula de arte-terapia no Hospital Infantil Sabará, Marcelo observava Jasmine ensinando com lágrimas nos olhos. Ela não fazia ideia de que sua história estava sendo exibida em todas as televisões da cidade. Senhorita Jasmine, uma das jovens pacientes, puxou seu avental manchado de tinta. É verdade que você vai se casar com um príncipe? Jasmine riu. Onde você ouviu isso? Está em todas as TVs, outra criança interveio. Sobre você e o homem rico que nunca deixou de te amar. As mãos de Jasmine congelaram no pincel. Marcelo, do que eles estão falando? Ele mostrou seu celular. A entrevista de Vitória estava em alta em todos os lugares. Ela está contando a verdade para todos. Marcelo disse suavemente. Sobre o pai de Ricardo, sobre sua mãe, sobre tudo. Jasmine afundou-se em uma cadeira, sobrecarregada. 20 anos de segredos estavam sendo revelados e ela não sabia se devia rir ou chorar. Seu telefone tocou. Jaime Shen. Você viu a entrevista? Ele perguntou sem rodeios. Jaime, eu não posso falar agora. Me ouça. Sua voz era urgente. A entrevista de Vitória muda tudo. A simpatia pública está com você e Ricardo agora. Podemos usar isso. Eu terminei de usar as coisas, Jasmine disse firmemente. Eu terminei com vingança e jogos. Isso não é mais sobre vingança. É sobre justiça. Por sua mãe, por todos que Roberto Pereira machucou. Antes que ela pudesse responder, houve uma comoção na entrada do hospital. Ricardo entrou, seguido por uma multidão de repórteres. Senhor Pereira, é verdade que você está renunciando ao controle de sua empresa. Você e a senhorita Silva vão voltar a ficar juntos. E o casamento? Ricardo ignorou todos, seus olhos fixos em Jasmine. As crianças em sua aula observavam com os olhos arregalados, enquanto ele caminhava, diretamente até ela. Eu acabei de fazer algo louco, ele disse. O que você fez? Eu doei 51% da Pereira Indústrias para uma nova fundação de caridade. A Fundação Elaine Silva para a assistência médica. A mão de Jasmine foi à boca. Elaine Silva, o nome de sua mãe. A fundação fornecerá atendimento médico gratuito para famílias que não podem pagar. Ricardo continuou. Ninguém mais terá que escolher entre amor e assistência médica. Os repórteres estavam enlouquecendo. Câmeras piscando, mas Ricardo e Jasmine poderiam muito bem estar sozinhos na sala. Você deu o nome dela em homenagem à minha mãe? Ela nos uniu uma vez. Ricardo pegou suas mãos. Talvez ela possa nos ajudar a fazer algo bom agora. Um dos jovens pacientes puxou o terno caro de Ricardo. Você é o príncipe? Ricardo ajoelhou-se ao nível da criança. Não, eu sou apenas um homem que cometeu muitos erros, mas estou tentando consertá-los. Do outro lado da cidade, Jaime Chen assistia à cena na TV. Seu telefone tocava sem parar. Investidores desistindo de seu plano de aquisição, repórteres pedindo comentários. Ele havia perdido, e pela primeira vez na vida, perder pareceu certo. Vitória estava terminando sua entrevista quando sua mãe irrompeu na sala. Pare com isso imediatamente, ela ordenou. Já está feito, mãe. Vitória levantou-se. E sabe de uma coisa? Eu me sinto livre. Sua mãe afundou-se em uma cadeira, envelhecendo anos em momentos. O que as pessoas vão dizer? Elas vão dizer que eu fui corajosa o suficiente para dizer a verdade. Vitória se voltou para a repórter. Mais uma coisa, estou começando minha própria fundação também, para mulheres presas em relacionamentos que sabem estarem errados. De volta ao hospital infantil, os alunos de Jasmine haviam convencido Ricardo a pintar com eles. Seu terno italiano estava salpicado de tinta colorida, mas ele estava sorrindo mais genuinamente do que em 20 anos. Você é bom com eles, Jasmine disse suavemente. Eles são honestos, Ricardo respondeu. Sem jogos, sem fingimento, apenas a pura verdade. Como nós era uma vez. Ricardo largou o pincel. Nós poderíamos ser assim novamente, se você quiser. Não é tão simples. Por que não?
Ele gesticulou para o caos ao redor deles. Crianças cobertas de tinta, câmeras, piscando, o mundo de cabeça para baixo. Tudo mais em nossas vidas é complicado. Por que o amor não pode ser simples? Jasmine olhou para a pintura em que estava trabalhando. Um nascer do sol rompendo nuvens de tempestade. Porque nós não somos as mesmas pessoas que éramos 20 anos atrás, ela disse. Não, não somos. Ricardo tocou seu rosto. Nós somos melhores. O casamento estava a 7 dias de distância, e embora não houvesse uma cerimônia, algo muito mais significativo estava sendo construído das cinzas do passado. Às vezes, as melhores histórias de amor não terminam com um casamento. Elas terminam com a verdade, libertando todos. A luz do sol da manhã entrava pelas janelas da galeria de Jasmine enquanto ela arrumava seu escritório. Após o anúncio de Ricardo sobre a fundação, as doações haviam aumentado. Eles precisavam de um espaço maior, mais professores, mais tudo. Eu ainda não consigo acreditar que isso está acontecendo, Marcelo disse, embrulhando cuidadosamente uma de suas pinturas. De um pequeno programa comunitário de arte para uma fundação completa, é como um conto de fadas. A vida não é um conto de fadas, Jasmine respondeu, mas estava sorrindo. Às vezes é melhor. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Ricardo. Reunião do conselho terminou. Eles aceitaram todas as nossas mudanças. A velha guarda se foi. Ela estava prestes a responder quando Jaime Chen entrou, parecendo diferente do que ela já o tinha visto. Humilde. Eu vim me desculpar, ele disse sem rodeios. Eu estava tão focado em destruir Ricardo que esqueci o que realmente importava. Jasmine colocou a caixa que estava segurando. E o que é isso? Justiça. Justiça de verdade, não vingança. Ele tirou um cheque. Eu quero doar para a fundação e... Ele hesitou. Eu quero ajudar a administrá-la, se você me permitir. Marcelo os observava com suspeita do outro lado da sala, mas Jasmine viu algo genuíno nos olhos de Jaime. Por quê? Ela perguntou. Porque 20 anos atrás eu vi meu melhor amigo perder tudo por causa da crueldade de seu pai. Eu pensei que estava ajudando tramando vingança, mas tudo o que fiz foi continuar o legado de sofrimento de Roberto Pereira. Ele olhou em volta da galeria. Você e Ricardo, vocês estão construindo algo melhor. Eu quero fazer parte disso. Antes que Jasmine pudesse responder, Vitória entrou. A sala ficou tensa. Não parem por minha causa, Vitória disse, parecendo elegante mesmo em roupas casuais. Eu vim ajudar a arrumar. Jasmine trocou olhares confusos com Marcelo. Você quer ajudar? A fundação não é apenas sobre assistência médica e arte, não é? Vitória pegou um pincel. É sobre cura, todos os tipos de cura. Ela se virou para Jaime. E você está certo. É hora de construir algo melhor. Do outro lado da cidade, Ricardo estava sentado no antigo escritório de seu pai, agora seu escritório, olhando fotos antigas de família. Lívia bateu levemente. Os trabalhadores estão aqui para tirar o resto das coisas de seu pai, ela disse. E eles encontraram algo que você deve ver. Ela entregou a ele uma pequena caixa. Dentro havia um monte de cartas, todas endereçadas a ele, todas de Jasmine, todas devolvidas não abertas. Seu pai interceptou elas, Lívia explicou. Elas estavam escondidas em seu cofre particular. As mãos de Ricardo tremeram enquanto ele abria a primeira carta. Era datada apenas alguns dias depois de Jasmine partir. Caro Ricardo, quando você ler isto, eu já terei partido. Seu pai me deu uma escolha que eu nunca quis fazer. Mas amar alguém significa protegê-lo, mesmo de si mesmo. Você usou o dinheiro da empresa para ajudar minha mãe. Se isso viesse à tona, você iria para a prisão. Eu não podia deixar isso acontecer. Eu te amo o suficiente para ir embora, Jasmine. Carta após carta, ano após ano, ela havia tentado explicar. E seu pai havia escondido todas elas. Me chame um carro, ele disse a Lívia. Preciso ir. Para a galeria. Mas quando ele chegou, encontrou a galeria vazia, exceto por Vitória e Jaime, ambos ajudando a embalar caixas. Ela está no hospital, Vitória disse, entendendo sua pergunta não feita. Reunindo-se com os arquitetos sobre a nova ala da fundação. Ricardo olhou para Jaime, seu antigo melhor amigo que se tornou inimigo, e
O que agora? Eu ouvi dizer que você quer ajudar com a fundação. Ele disse cuidadosamente. Jaime assentiu. Se você me permitir. Por que eu deveria confiar em você? Porque eu terminei de lutar. Todos nós estamos. Jaime gesticulou para Vitória. Pergunte a ela. Às vezes a melhor vingança é escolher ser melhor. Vitória se colocou entre eles. Ele está certo, e a fundação precisa de toda a ajuda que puder obter. Ricardo olhou em volta da galeria para as pinturas que contavam a história de 20 anos de amor e perda. Uma chamou sua atenção, uma nova, ainda molhada. Ela mostrava 3 mãos unidas, cores diferentes, tamanhos diferentes, mas unidas. Jasmine pintou isso esta manhã, Vitória disse suavemente. Ela chama de Curando Juntos. O telefone de Ricardo tocou. O conselho do hospital. A nova ala da Fundação Elaine Silva precisava de sua aprovação em alguns detalhes, e eles mencionaram que Jasmine estava na sala de reuniões, revisando os planos. Vá, Vitória o empurrou suavemente. Jaime e eu podemos cuidar das coisas aqui. Você tem certeza? Ela sorriu. Tenho certeza de muitas coisas agora, incluindo que algumas histórias de amor valem a pena esperar. No Hospital Albert Einstein, Jasmine estava sentada cercada por projetos e propostas. O pequeno programa de arte-terapia que ela havia começado estava se tornando algo que ela nunca havia imaginado possível. Senhorita Silva, sua assistente espiou. O senhor Pereira está aqui. Ricardo entrou, segurando um monte de cartas antigas. Jasmine reconheceu sua própria caligrafia imediatamente. Ele as guardou. Ela sussurrou. Todo esse tempo, você nunca parou de tentar me dizer a verdade. A voz de Ricardo estava rouca. Mesmo quando eu te odiava, você tentou me proteger. É isso que é amor, Jasmine disse simplesmente. Ricardo colocou as cartas na mesa e tirou um novo envelope. Eu escrevi isso ontem à noite, sobre tudo o que eu deveria ter dito 20 anos atrás. Mas antes que ele pudesse entregá-lo a ela, o CEO do hospital irrompeu. Ricardo, Jasmine, vocês precisam ver isso. Eles o seguiram até o saguão, onde uma multidão se reunira em torno da TV. Notícia urgente. Jaime Chen acabara de anunciar uma fusão completa de sua empresa com a Pereira Indústrias, com todos os lucros indo para a fundação. Esta é minha maneira de fazer as pazes, Jaime estava dizendo na tela. Alguns podem chamar isso de suicídio corporativo, mas eu chamo isso de redenção corporativa. No saguão do hospital, Ricardo e Jasmine assistiram em espanto, enquanto seus mundos separados se fundiam em algo totalmente novo. Você sabia disso? Ricardo perguntou. Não, Jasmine balançou a cabeça. Mas estou aprendendo que, às vezes, as melhores surpresas vêm de deixar de lado as velhas mágoas. Ricardo pegou sua mão, e desta vez ela não se afastou. O casamento estava a 6 dias de distância, e enquanto as colunas sociais lamentavam o cancelamento do maior evento social de São Paulo, algo muito mais significativo estava tomando seu lugar. Uma fundação construída sobre amor, perdão e o tipo de verdade que só vem depois de caminhar juntos pelo fogo. Às vezes, as coisas mais belas crescem das cinzas do que pensávamos que queríamos, florescendo em algo que nunca ousamos sonhar ser possível. O grande salão de baile do Hotel Unique estava cheio de gente, mas não para o casamento que havia sido planejado. Em vez disso, era o lançamento oficial da Fundação Elaine Silva. As mesmas flores que eram destinadas ao casamento de Ricardo e Vitória agora decoravam o baile de caridade. Vitória estava no pódio, chamando a atenção em um simples vestido azul. Às vezes a vida nos dá exatamente o que precisamos, não o que pensamos que queremos, ela disse para a multidão. Esta fundação nasceu da dor, mas trará cura a milhares. Na plateia, sua mãe estava rígida, ainda lutando para aceitar o novo caminho de sua filha. Mas quando Vitória anunciou a criação de um programa de empoderamento feminino como parte da fundação, mesmo ela teve que enxugar uma lágrima. Jasmine observava de lado do palco, lembrando-se de como as coisas haviam sido diferentes apenas uma semana atrás. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Marcelo.
A primeira rodada de inscrições para a arte-terapia está esmagadora. Precisamos de mais professores. Já estou trabalhando nisso, ela respondeu por mensagem, sorrindo, enquanto observava Jaime Chen conversando com potenciais doadores. Ele havia se transformado de um homem de negócios implacável em um defensor apaixonado da noite para o dia. Sua mãe teria orgulho, uma voz disse atrás dela. Ricardo estava lá, parecendo diferente do CEO polido que ele havia sido apenas alguns dias atrás. Sua gravata estava um pouco solta, seu sorriso mais genuíno. Ela sempre disse que tudo acontece por um motivo. Jasmine respondeu. Eu nunca acreditei nela até agora. A multidão aplaudiu quando Vitória terminou seu discurso. Ela saiu do palco e foi direto para Jasmine, abraçando-a forte. Obrigada, Vitória sussurrou. Por quê? Por me mostrar como é a verdadeira força. Seu momento foi interrompido por Lívia correndo com seu tablet. Ricardo, o conselho do hospital está na linha. Eles encontraram irregularidades em mais negócios antigos de seu pai. O rosto de Ricardo escureceu. Mais famílias que ele machucou? Sim, mas... Lívia hesitou. Há mais algo. Parte do dinheiro que ele roubou, ele colocou em fundos fiduciários, para quaisquer netos que você possa ter. Jasmine olhou nos olhos de Ricardo. Mesmo na morte, Roberto Pereira estava tentando controlar o futuro de seu filho. Doe tudo para a fundação, Ricardo disse sem hesitar. Deixe seu veneno se tornar remédio. Do outro lado da sala, Jaime estava em profunda conversa com os principais administradores médicos de São Paulo. A fusão significa que podemos financiar pesquisas sobre doenças raras, ele estava dizendo. Casos como o da senhora Silva não ficarão mais sem tratamento. A menção de sua mãe fez Jasmine se afastar da multidão. Ela se viu no jardim do hotel, o mesmo lugar onde o casamento de Ricardo estava programado para acontecer. Eu pensei que te encontraria aqui, Ricardo disse, seguindo-a para fora. Muitas pessoas, muitas lembranças. Ela tocou uma rosa branca. Você sabia que minha mãe amava rosas? Ela costumava dizer que elas eram como pessoas. Até os espinhos tinham um propósito. Ricardo tirou uma fotografia antiga de sua carteira. Eu encontrei isso nas cartas que meu pai escondeu. São você e sua mãe no leito de sua morte. Eu estou no fundo, tentando fazê-la rir. Jasmine pegou a foto com mãos trêmulas. Eu me lembro daquele dia. Ela me disse que você era um bom homem, que seu pai não seria capaz de mudar isso. Ela estava errada. Ricardo disse suavemente. Eu mudei. Eu me tornei exatamente o que ele queria. Frio, calculista, pronto para te machucar por vingança. Mas você mudou de volta. Jasmine tocou sua bochecha. Você escolheu o amor em vez do ódio. Lá dentro, o baile continuou. Vitória agora estava conversando com os alunos de arte de Jasmine, que haviam sido convidados como convidados especiais. Uma delas, uma jovem com câncer, estava mostrando suas pinturas à Vitória. A senhorita Jasmine me ensinou que a arte ajuda o remédio a funcionar melhor, a garota estava dizendo. E agora o senhor Ricardo está garantindo que todas as crianças possam ter os dois. Vitória se ajoelhou ao nível da garota. Posso te contar um segredo? Às vezes as melhores histórias de amor não são sobre princesas e casamentos. Às vezes, são sobre pessoas que são corajosas o suficiente para ajudar os outros. Reação. Uma nova compreensão surgindo em seu rosto. Ele tirou o celular e fez uma ligação. Cancele o negócio imobiliário em Rio de Janeiro, disse ele à sua assistente. Use o dinheiro para construir outra ala de terapia de arte, desta vez em Ipanema. A noite avançava, e o gala começou a se encerrar. Doadores haviam prometido milhões. Hospitais se comprometeram a se associar à fundação, e vidas já estavam sendo transformadas. No jardim, Ricardo e Jasmine sentaram-se em um banco, os ombros se tocando. Encontrei um esboço antigo entre as coisas do meu pai, disse Ricardo. Você o desenhou na faculdade. Mostra dois caminhos se fundindo em um. Eu me lembro, Jasmine sorriu. Você disse que parecia nossos futuros se unindo. Talvez ainda seja. Ricardo pegou sua mão. Caminhos diferentes, mesmo destino. O momento deles foi interrompido por Jaime e Vitória, ambos parecendo animados. Vocês precisam ver isso.
Vitória levantou seu celular. O jornal local estava veiculando uma reportagem sobre famílias se manifestando, compartilhando como Roberto Pereira as havia prejudicado ao longo dos anos. Mas olhem os comentários, Jaime apontou. As pessoas não estavam expressando ódio ou pedindo vingança. Em vez disso, estavam perguntando como doar para a fundação, como ajudar. Seu pai queria construir um império através do medo, Jasmine disse a Ricardo. Em vez disso, suas ações levaram à construção de algo belo através do amor. A equipe do hotel começou a limpar, mas os 4 permaneceram no jardim, conversando sobre os planos para a fundação, para o futuro, para a cura. O casamento seria em 5 dias, Vitória ponderou. Mas isso é melhor do que qualquer casamento. O vento noturno carregava o cheiro de rosas, e em algum lugar, Jasmine pensou, sua mãe estava sorrindo. Porque às vezes, os espinhos em nossas vidas não apenas têm um propósito, eles têm o poder de transformar dor em propósito, ódio em cura e sonhos quebrados em novas realidades belas. A fundação estava apenas começando, mas já estava mudando vidas. E naquele jardim, sob as estrelas, 4 pessoas que antes estavam emaranhadas em uma teia de vingança se viram unidas em algo muito mais forte: a tapeçaria da redenção. A luz da manhã entrava pelas janelas da nova ala de terapia de arte do Hospital Albert Einstein. Jasmine estava na porta, observando enquanto os trabalhadores penduravam um retrato de sua mãe no saguão principal. O sorriso caloroso de Elaine, Silva agora cumprimentaria todos os pacientes que procurassem ajuda. É perfeito, disse Ricardo ao seu lado. Igual a ela. Quase perfeito, Jasmine corrigiu, ajustando ligeiramente a moldura. Mamãe teria. Querido que estivesse inclinado um pouco para pegar melhor a luz. Os últimos dias tinham sido um turbilhão de atividades. Após o gala de lançamento da fundação, doações chegaram de todo o país. As histórias das vítimas de Roberto Pereira haviam desencadeado um movimento de cura e esperança, em vez de ódio. Senhorita Silva, uma enfermeira se apressou até eles. O primeiro grupo de pacientes está aqui para o programa de terapia de arte. Na sala recém-renovada, crianças com várias doenças sentavam-se em mesas coloridas, os olhos arregalados de entusiasmo. Seus pais ficavam para trás, preocupados e esperançosos. Arte não é apenas sobre fazer imagens bonitas, Jasmine disse a eles, distribuindo pincéis. É sobre deixar sair todos os sentimentos que não podemos expressar em palavras. Enquanto ela se movia entre as mesas, ajudando pequenas mãos a segurar pincéis e misturar cores, Ricardo observava da porta. Era isso que o dinheiro de seu pai deveria estar fazendo o tempo todo. Seu celular vibrou. Jaime Chen estava ligando. Você precisa ligar a televisão, disse Jaime sem cumprimentar. Os registros privados de seu pai acabaram de vazar online. Ricardo correu para o posto de enfermagem, onde uma TV estava transmitindo as notícias da manhã. Os arquivos secretos de seu pai revelaram décadas de manipulação, não apenas de negócios, mas das vidas das pessoas. Fontes dizem que Roberto Pereira mantinha registros detalhados de cada pessoa que ele ameaçou, subornou ou destruiu, dizia o repórter. Mas em uma reviravolta inesperada, as vítimas estão sendo contatadas pela Fundação Elaine Silva com ofertas de ajuda. Isso foi obra de Vitória. Ela insistiu em usar as informações vazadas para encontrar e ajudar todos que Roberto havia prejudicado. Falando em Vitória, ela escolheu aquele momento para entrar no hospital, seguida por um grupo de mulheres bem vestidas. Senhoras, é isso que suas doações vão apoiar, ela estava dizendo. Cura real, física e emocional. As mulheres eram membros do círculo social de elite de São Paulo, as mesmas pessoas que estariam no casamento de Vitória. Mas em vez de fofocar sobre moda e escândalos, elas estavam ali para ajudar. Vitória, Ricardo chamou. Você viu as notícias? Sobre os arquivos de seu pai? Sim. Ela tocou seu braço suavemente. Mas olhe ao redor. A escuridão dele está se transformando em luz. Na sala de terapia de arte, uma das crianças começou a chorar. Jasmine ajoelhou-se ao lado dela. O que houve, querida? Estou com saudades da minha mãe. A garotinha soluçou. Ela tem que trabalhar 2 empregos para pagar meu remédio.
Jasmine olhou para cima e encontrou Ricardo já no telefone. Lívia, pegue informações sobre... Ele disse o nome da menina para Jasmine, que o forneceu. Sobre a família de Sara. Souza, a fundação precisa ajudá-los. Jaime chegou ao hospital carregando uma pasta grossa. Eu estava revisando os detalhes da fusão, disse ele a Ricardo. Seu pai tinha empresas de fachada que nós não conhecíamos, milhões escondidos. Use para a fundação, disse Ricardo sem hesitação. Cada centavo. Tem mais uma coisa. Jaime tirou uma carta. Isso estava em seu cofre pessoal. É endereçado a você, datado do dia em que ele morreu. Ricardo pegou a carta com mãos trêmulas. Encontrando um canto quieto, ele leu as últimas palavras de seu pai. Filho, quando você ler isto, eu já terei partido. Eu me disse que tudo o que fiz foi para proteger nossa família, nosso legado. Mas a verdade é que eu estava protegendo meu próprio orgulho. Eu não suportava ver você escolher um caminho diferente daquele que eu planejei. Eu vi como você olhava para Jasmine Silva. Era como eu olhava para sua mãe, antes que o dinheiro e o poder me corrompessem. No dia em que ameacei Jasmine, a forcei a te deixar, eu matei algo puro em nós dois. O dinheiro que escondi era para te controlar mesmo depois que eu fosse embora. Mas agora percebo que você é mais forte do que eu jamais fui. Você construirá algo melhor do que meu império de mentiras. Me desculpe, filho. Por tudo. Pai. Ricardo sentou-se pesadamente em uma cadeira, a carta amassada em seu punho. Jasmine o encontrou ali, seus ombros tremendo. Ele sabia, Ricardo sussurrou. Ele sabia que estava errado, mas ainda não conseguia se impedir. Jasmine pegou sua mão. Às vezes as pessoas conseguem ver o caminho certo, mas não têm força para segui-lo. Como nós 20 anos atrás. Ricardo a olhou. Nós vimos o caminho, certo? Mas deixamos o medo e o orgulho nos separar. E agora? Antes que ele pudesse responder, eles ouviram música vindo da sala de terapia de arte. Vitória havia trazido um pequeno quarteto de cordas para tocar para as crianças enquanto elas pintavam. As crianças estavam criando um mural enorme juntas. Seus equipamentos médicos temporariamente esquecidos, enquanto se perdiam na cor e na criatividade. Pais que haviam chegado estressados e preocupados agora estavam sorrindo, alguns até pegando pincéis. Agora estamos construindo algo que meu pai nunca entendeu, disse Ricardo, levantando-se. O verdadeiro poder não é sobre controle, é sobre dar às pessoas a liberdade para curar. Jaime e Vitória se juntaram a eles, os quatro observando a cena se desenrolar. A ala do hospital, que deveria abrigar presentes de casamento, estava repleta de materiais de arte e equipamentos médicos, cada item um passo em direção à cura de alguém. O casamento seria em 4 dias, Vitória ponderou. Mas veja o que estamos celebrando em vez disso. O quarteto começou a tocar uma melodia familiar, a música que era destinada à primeira dança de Ricardo e Vitória. Mas em vez de trazer, dor agora enchia o salão de esperança. Um menino pequeno puxou a manga de Jasmine. Senhorita Jasmine, eu pintei sua mãe, disse ele orgulhosamente, mostrando um retrato colorido e abstrato. Ela é um anjo agora, ajudando as pessoas a melhorar. Lágrimas encheram os olhos de Jasmine enquanto ela abraçava a criança. Sim, ela é. E ela tem muitos ajudantes agora. O sol da manhã continuou a entrar pelas janelas, pegando o retrato de Elaine Silva perfeitamente, fazendo seu sorriso parecer brilhar. Abaixo dele, as crianças pintavam seus medos e esperanças, os pais encontravam conforto em compartilhar suas histórias, e 4 pessoas que antes estavam emaranhadas na vingança descobriram que a melhor cura acontece quando ajudamos os outros a se curarem. O dia do casamento estava se aproximando, mas ninguém estava mais contando os dias. Eles estavam muito ocupados contando as vidas que estavam mudando, uma pincelada de cada vez. O dia que seria o casamento de Ricardo e Vitória amanheceu claro e brilhante sobre São Paulo, mas em vez dos sinos de casamento, o som do riso das crianças enchia o jardim da nova ala Elaine Silva, do Hospital Albert Einstein. Jasmine estava no meio do jardim, ajudando jovens pacientes a plantar rosas, a flor favorita de sua mãe. Cada criança usava um crachá com 2 números, os dias
que estiveram em tratamento e os dias que estiveram fazendo terapia de arte. Senhorita Jasmine, chamou a pequena Sara Souza, a menina cuja história os havia tocado na semana passada. Olha, minha rosa está começando a florescer. Assim como a família de Sara, dezenas de outras foram ajudadas pela fundação. Sua mãe não trabalhava mais 2 empregos. Ela agora era empregada como coordenadora familiar da fundação, ajudando outros pais em dificuldades a navegar pelo sistema de saúde. Vitória chegou carregando caixas de materiais de arte. Suas roupas, de grife, foram substituídas por roupas de trabalho confortáveis. Seu anel de noivado, trocado por mãos manchadas de tinta. As colunas sociais ainda estão falando, disse ela a Jasmine com uma risada. Eles não conseguem decidir se estou tendo um colapso ou uma descoberta. E o que você acha? Jasmine perguntou, ajudando-a a desempacotar os suprimentos. Acho que nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Vitória olhou para as crianças pintando e plantando. Isso é melhor do que qualquer casamento. Dentro do hospital, Ricardo estava se reunindo com Jaime Shen e o Conselho das Empresas recém-fundidas. A fusão, que deveria ser uma aquisição corporativa, havia se transformado em algo sem precedentes no mundo dos negócios de São Paulo. Os lucros do último trimestre, dizia Jaime, são suficientes para financiar mais 3 centros de tratamento pelo país. Ricardo assentiu, mas sua mente estava em outro lugar. Em seu bolso estava a carta que ele havia escrito para Jasmine 20 anos atrás, aquela que ele nunca enviou. Ao lado dela estava uma nova carta escrita na noite passada. A reunião do conselho terminou e Ricardo se viu andando até o jardim. Ele parou na porta, observando Jasmine ensinando um menino a misturar cores. Ela é incrível, não é? Disse Vitória, aparecendo ao seu lado. Eu fui um tolo por querer vingança. Ricardo admitiu. Tudo o que faria seria destruir algo belo. Então é bom que você tenha escolhido o amor em vez disso. Vitória apertou seu braço. Vá falar com ela. É hora. No jardim, as crianças estavam criando uma instalação de arte maciça. Flores pintadas, entrelaçadas com flores reais, criando uma impressionante exibição de vida e arte se fundindo. Isso me lembra de algo, disse Jasmine quando Ricardo se aproximou. Um esboço que eu fiz na faculdade. 2 caminhos, se fundindo em um, Ricardo completou. Guardei isso todos esses anos. Ele tirou as 2 cartas do bolso. Quero que você leia algo. Jasmine pegou as cartas, observando as bordas amareladas de uma, a nova nitidez da outra. A carta antiga dizia: Querida Jasmine, você foi embora sem dizer uma palavra, levando meu coração com você. Não entendo por quê, mas prometo que me tornarei alguém digno do seu amor. Construirei um império. Provarei a todos que sou mais do que apenas o filho do meu pai. Então talvez você volte para mim. Com amor, Ricardo. A nova carta era mais simples. Querida, Jasmine, 20 anos atrás, eu pensei que poder e dinheiro poderiam te trazer de volta. Eu estava errado. Amor não é sobre provar nada, é sobre construir algo juntos. Olhe para o que criamos aqui. Não um império de aço e vidro, mas um santuário de cura e esperança. Meu pai tentou nos separar porque achava que o amor me deixava fraco. Mas ele estava errado. O amor me fez forte o suficiente para escolher um caminho diferente. Forte o suficiente para transformar dor em propósito. Não estou pedindo que você volte no tempo. Somos pessoas diferentes agora. Mas talvez sejamos pessoas melhores. Talvez tivemos que nos perder para descobrir quem realmente somos. Eu te amo. Não a memória de você, mas a mulher incrível em que você se tornou. A artista que ajuda as crianças a se curarem. A filha que honrou sua mãe criando algo belo a partir da perda. Seja qual for sua decisão, saiba que você me ensinou a lição mais importante. O verdadeiro poder não é sobre controle ou vingança. É sobre ter a coragem de amar sem medo. Para sempre seu Ricardo. Lágrimas caíram nos papéis enquanto Jasmine lia. Ao redor deles, o jardim florescia com flores pintadas e reais. As crianças riam e a cura acontecia de maneiras que a medicina, sozinha, nunca poderia alcançar.
O menino que escreveu aquela primeira carta estava perdido, disse Ricardo suavemente. Ele achava que precisava provar algo para ser digno de amor. E agora? Jasmine perguntou, segurando as duas cartas contra o coração. Agora eu sei que o amor não é sobre ser digno. É sobre ser real. Ser corajoso o suficiente para construir algo juntos. Da janela do hospital, Jaime e Vitória observaram seus amigos finalmente encontrarem o caminho de volta, um para o outro. Sabe, disse Jaime. Quando planejei ajudar Jasmine a se vingar, achei que estava fazendo a coisa certa. Mas isso é melhor. Vitória sorriu. Às vezes, a melhor vingança é criar algo belo. No jardim, Ricardo pegou a mão de Jasmine. Não estou pedindo que você se case comigo. Ainda não. Estou perguntando se podemos construir algo juntos. Algo ainda mais incrível do que o que já criamos. Jasmine olhou para as crianças pintando, para as rosas florescentes, para o retrato de sua mãe sorrindo da parede do hospital. Nós já estamos, ela disse, e o beijou. O jardim explodiu em aplausos e comemorações. As crianças, os pais, a equipe do hospital, todos haviam se tornado parte dessa história de cura e amor. Mais tarde naquela noite, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, 4 amigos estavam sentados no jardim. Vitória e Jaime haviam trazido champanhe para brindar, não a um casamento, mas a um novo começo. Ao poder do amor, Vitória ergueu sua taça. A cura, Jaime acrescentou. As segundas chances, Ricardo sorriu para Jasmine. As rosas da mãe. Jasmine finalizou, olhando para o jardim onde flores pintadas e reais floresciam juntas. Assim como o amor e a cura, o passado e o presente, a dor e a alegria. O dia do casamento tinha chegado e passado, mas algo muito mais precioso havia tomado seu lugar, em um jardim cheio de arte e rosas, cercados por vidas sendo curadas e corações sendo consertados. Todos haviam encontrado algo melhor do que a vingança. Eles haviam encontrado a redenção. E em algum lugar, Elaine Silva certamente estava sorrindo, sabendo que o amor finalmente havia encontrado seu verdadeiro poder, não em grandes gestos ou vingança, mas no simples ato de escolher curar em vez de machucar, construir em vez de destruir, amar em vez de odiar. A história que começou com um convite de casamento enviado com má intenção, terminou com o amor vencendo, não pelo poder ou vingança, mas pela força silenciosa de corações, em cura e rosas florescendo. Às vezes, os finais mais bonitos não são aqueles que planejamos, mas aqueles que crescem naturalmente das sementes do perdão, regadas por lágrimas de alegria e tristeza, e florescendo no jardim das segundas chances.